sinto tão amado, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor, como a brisa da manhã sem você chega. A palavra do dia, Mateus, capítulo 19, versículo 5. Ele disse Jesus: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Tema de hoje: o casamento, união de duas almas. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Que maravilha! O casamento é uma coisa instituída por Deus. Deus foi o primeiro sacerdote a realizar o primeiro casamento entre Adão e Eva. O templo foi ao ar livre, no jardim do Éden. Ali Deus realizou o primeiro casamento do mundo. Portanto, o casamento não é uma coisa sagrada, porém é uma ordenança de Deus. O casamento não é para acabar em poucos anos ou muitos anos. O casamento é para toda a vida. Hoje nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você o que Deus pensa do casamento, o que Jesus pensava do casamento. Vejam bem, a palavra de Deus que nós lemos aqui hoje disse que o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão duas pessoas numa só pessoa, ou seja, duas carnes em uma só. Isso chama-se união de duas almas. O casamento não é simplesmente a união de dois corpos, mas sim de duas almas. É sério, importante e deve ser refletido nesses dias de hoje. O casamento é algo tão sério que Deus honra o casamento. Observe bem que Deus sempre optou para salvar os casais. Deus no dilúvio salvou Noé, sua mulher. Deus lá em Sodoma, ele procurou de todas as formas salvar Ló e sua mulher. Então, portanto, é interessante e importante o casamento. Agora veja bem, o divórcio. O divórcio não é de Deus. É claro que os judeus davam carta de divórcio, porém, Jesus disse que Moisés permitiu isso na lei por causa da dureza dos corações dos judeus, mas não era da vontade de Deus. Veja o que Deus disse sobre casamento. Olha, presta atenção. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Malaquias, capítulo 2, versículo 16a. Veja bem, então Deus não se alegra do divórcio, mas ele se alegra que o casamento seja duradouro, que somente a morte venha separar um do outro, somente a morte possa separar um do outro. Então é interessante que a gente siga e obedeça a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o que disse o apóstolo Paulo? Ele ensina em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, da seguinte forma: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Veja bem como é interessante e importante o casamento.
E hoje, nesses últimos tempos, vemos que o aumento do divórcio tem crescido, até entre os cristãos. Porém, aquele que ama a palavra de Deus, que lê as Escrituras Sagradas, ele prevalece, ele permanece com o mesmo casamento desde antigamente. Quantos que estão já com 50, 60, 70 anos de casamento, 45, 40, porque eles sabem que o casamento é por toda a vida. E portanto, eu estava outro dia pensando comigo, você vive mais com a sua mulher, né? Ou a mulher vive mais com o seu esposo do que viveu com sua própria mãe e seu pai. Eu estava pensando comigo mesmo, fazendo umas contas assim. Eu vivi 20 anos, né? 20 anos com meus pais. Depois eu saí de casa, mudei para a capital de São Paulo. E depois eu me casei, já estou com a minha mulher já há muitos anos, graças a Deus. Então vejam bem como é as coisas. O casamento é sério, não se pode brincar. E Jesus falou que o divórcio, né, as separações, aconteceriam véspera de sua volta. Leia lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala na época do antes do dilúvio, como é que eram as coisas, casavam-se e davam-se em casamento. O que significa isso? Que casava-se, não dava certo, separava, casava de novo, não dava certo, separava, casava de novo, até que veio o dilúvio e levou a todo. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim, nós cremos que esse negócio de separações é um sinal da volta de Jesus. Vamos ficar firme e honrar o nosso compromisso diante de Deus e diante dos homens. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.